Primeiro episódio hoje, começando agora às 16 horas, a palestra do Daniel Leão, prescrição do treinamento de força na musculação. O professor Daniel Leão, especialista em prevenção e recuperação de lesões, é professor e coordenador universitário, há mais de 16 anos de experiência no mercado, conselheiro do CREF1, mais de 5.000 seguidores no Instagram. O cara é uma fera, está sempre atuando ali, trazendo novas informações para a gente. Então, o cara é nota 10, tenho certeza que vocês vão adorar a palestra dele, tá bom? Lembrando, coloque o nome no chat, o número do CREF, tá bom? Que a gente vai emitir um certificado para todos vocês. E as perguntas, vocês vão fazendo no chat, que eu vou anotando as perguntas mais relevantes aqui, para que a gente chegue nos últimos 30 minutos de palestra e aí a gente faça esse bate-papo com as perguntas de vocês para o Daniel poder responder. Tá bom? Hoje ainda, às 20 horas, a gente tem uma segunda palestra, né, que é sobre musculação também, muito mais do que a hipertrofia muscular. Quem vai tocar essa palestra é o professor Luiz Polito, tá bom? Amanhã teremos mais 2 episódios. As inscrições estão abertas ainda, até às 14 horas de amanhã. As palestras de amanhã, a professora Carla Montenegro falando sobre idosos e o professor Rafael Lune falando sobre emagrecimento. Tá bom? Professor Daniel, com você, seja muito bem-vindo. Boa sorte. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Os que ainda não estavam presentes aí quando nós abrimos. Sejam muito bem-vindos. O Bruno está aqui para mediar e vai ser o cara que vai estar aí de olho nas perguntas de vocês. Nós fizemos um combinado de 1h30 de palestra para os 30 minutos finais, respondendo os questionamentos de vocês, as perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Eu sempre falo isso em todo curso, palestra, atualização, qualquer contato que eu tenho, seja com profissionais como vocês ou com alunos na universidade, qualquer contato que eu tenho com alguém que está assistindo algo que eu estou falando, eu peço para me perguntar, para questionar, trazer algum caso de vocês, porque eu programo isso tudo aqui com muito carinho para vocês. Eu penso no que eu posso trazer de melhor nessa informação proposta para o tema do curso, mas, de repente, o que você, quando se inscreveu lá, pensou que queria ouvir ou queria entender, não está aqui na minha palestra, eu não trouxe para vocês, a gente não falou sobre isso, então pode perguntar, que nesses 30 minutos finais o Bruno vai selecionar as perguntas lá e eu vou respondendo para vocês. No entanto, se tiver algo, Bruno, que tenha muito foco aqui, muita relação com o que eu estou falando na hora, e você achar que é interessante, que vale a pena fazer uma interrupção, fica à vontade, tá? Pode me chamar aqui, isso não é problema para mim. Tá legal? Pelo contrário, quanto mais a gente interagir, melhor. Apesar de ser online, é ao vivo. Então, dá para a gente interagir. Bom, minha segunda participação no CREFlix, né? Eu estava na primeira temporada também. É muito bacana poder participar, porque eu começo falando para vocês, eu também ministro lá as atualizações presenciais, mas são 2 focos diferentes. Eu achei uma sacada fora de série do CREF. Fazer essa divisão presencial com foco na prática e o online, como é aqui o CREFlix, com foco na parte teórica. Por que eu achei isso sensacional? Porque o mundo mudou. Né? Então, eu já começo fazendo trazendo essa fala e fazendo vocês refletirem sobre isso. Galera, tudo mudou. Tudo. E já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que a musculação ainda é a mesma? Por que eu entro na sala de musculação hoje e, quando eu treinava com 16, 17 anos, eu consigo ver a mesma coisa? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e da importância que vocês têm no papel de mudar isso. Bom, e ainda seguindo nessa linha do mundo mudou, vocês estão vendo aqui, além do tema, tem o meu Instagram aqui na primeira página. Me adicione aí, vai lá, me segue no Instagram. Assim que terminar o curso, eu vou dar uma olhada lá em tudo, na galera que me seguiu, nas postagens. Por que eu estou falando isso? Assim como eu estou trazendo para vocês a reflexão de que o mundo mudou, boa parte desse mundo hoje está na internet. Sabe aquela história de que em 2030 vai ser diferente, o online vai dominar muito, o digital. A pandemia trouxe 2030 para dentro de 2020.
e 2030 chegou antes. Então, hoje, é muito difícil, não é que não dê, mas é muito difícil imaginar um profissional de educação física e, com certeza, todos vocês, mais de 100 presentes aqui, têm interesse, né, na área de fitness, principalmente na área do treinamento de força, principalmente na musculação. E aí, não dá para imaginar essa área da nossa profissão, esse nicho da nossa profissão, sem a rede social, sem ter um Instagram, sem compartilhar o trabalho de vocês. Então, quando eu falo para vocês me seguirem lá, e a partir do momento que seguirem, e aí é importante que vocês sigam agora antes, para quando a postagem for feita por vocês, aparecer para mim. Então, segue aí. E a partir de agora, toda postagem que você fizer sobre o curso, algum slide que dê um insight para você, você quer fazer um story e marcar lá, pô, isso aqui me fez lembrar isso, gostei dessa parte, quer gravar um videozinho do que eu estou falando aqui, um pedacinho daquele slide, colocar no seu story, me marca em todos eles, porque eu vou compartilhar a todos vocês. E por que eu estou falando isso? A partir do momento que eu compartilho, né, o Bruno comentou lá que eu estou com... já passei da metade dos 5.000, né, já estou vendo lá os 6.000 seguidores, e imagina que um story que você posta como profissional, repostado por mim, vai ser visto por essa galera lá. Assim como, quando você me marca lá, eu vou ser visto pela sua galera no Instagram. Isso é o networking moderno, né? É como nós vamos nos apresentar. Então, o nosso Instagram hoje ele serve para isso também. E aquela história antiga que a gente tinha, separando o pessoal do profissional, eu tenho meu Instagram profissional, meu Instagram pessoal, onde eu posto tudo. Isso, para quem trabalha com o Instagram, também está caindo por terra. Porque o teu seguidor ele quer o teu conteúdo técnico, né? O meu seguidor quer isso, mas ele, de alguma maneira, quer saber também aonde eu almoço, aonde eu janto, quem é minha família, né? Então, ele está por ali, ele quer um mix de coisas, ele quer conhecer. Quanto mais a gente estreita essa relação, qual a grande crítica ao online, ao digital? É a falta da relação interpessoal direta, a falta do contato. E a gente pode melhorar isso na internet a partir do momento que esse contato fica quente, que esse contato não fica frio como é simplesmente eu falando com vocês online. Quando eu estou lá no Instagram e você sabe que eu gosto de ir no lugar tal, que eu pratico futevôlei, por exemplo, vai estreitando a nossa relação, vai parecendo mais que a gente é amigo, e isso faz com que você queira estar comigo. Então, a partir de agora... Daniel. Fala, Bruno. Já botaram até aqui no chat. Adoro saber dos seus rolês com a Anne. KKKKK. Maravilha. Para vocês verem, tá vendo? A galera está aí no chat, conhece a minha esposa, né? Vê que eu posto lá os rolês, além de muito conteúdo. Meu Instagram tem muita coisa, galera. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, né, de seguir, porque ele tem bastante coisa de informação. Eu falo, na maioria das vezes, sobre prevenção e recuperação de lesões, mas também falo muito sobre treinamento de força e muito sobre personal, tá? Então, depois pode fuçar lá com calma, vocês vão ver que tem muito conteúdo, tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube, que se chama Papo com Leão. Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho mais e entenderem quem sou eu, né? E perceberem aí o porquê que eu estou aqui falando para vocês. Eu não estou falando para vocês porque o pessoal do CREF me achou legal e me convidou. Eu estou falando para vocês porque eu já estou na estrada aí há bastante tempo falando de treinamento de força. E, além disso, pelo CREF já falei bastante coisa em bastantes ocasiões diferentes. Tenho certeza que dentre esses mais de 100 aí integrantes, tem bastante gente que já fez algum curso comigo, né? Então, é preciso que vocês me conheçam, para quem ainda não sabe quem é o professor Daniel Leão, né? Daniel, mas por que isso é importante? Você quer falar para a gente o que você faz? Você quer que a gente conheça seu currículo? Não. Na verdade, eu não quero que vocês conheçam o meu currículo ou que vocês me achem o tal, nada disso. É para mostrar para vocês. A gente, quando fala de alguma coisa, a gente precisa ser autoridade naquilo. Quando eu falo ser autoridade, não é ser o maioral ou saber mais que ninguém, mas é fazer com que você seja referência. Então, hoje, no Rio de Janeiro, quando se fala em treinamento de força e prevenção e recuperação de lesões, por exemplo, meu nome aparece entre os 3 primeiros que as pessoas pensam lá para, de repente, chamar para uma palestra. Então, é sobre isso que eu estou falando. Mas vamos que vamos. Bom, eu me formei lá em 2005,
né? Então é bastante tempo de estrada. E aí já me apaixonei pelo treinamento de força. Eu treinava bastante, fazia musculação, né? E trabalho com treinamento de força desde que me formei. E eu sou um pouco inquieto, né? Eu tenho ali 2 especializações, uma lato sensu, né? Uma em treinamento de força personal e um MBA em gestão de processos educacionais contemporâneos. Então, eu também atuo na gestão, coordenação já há bastante tempo. E sou mestrando, na verdade, falta defender até o dia 30 de novembro agora. Eu tenho a minha defesa da dissertação, já concluí todas as disciplinas, então falta só defender para mudar ali o título para mestre. Mas tudo isso que eu estudei e que eu li depois também de artigos, de livros, não quer dizer nada sem a vivência prática. Então, os cursos do CREF, as atualizações trazem muito isso, né? A gente tenta trazer para vocês também a nossa experiência prática, porque ela precisa estar associada. O que compõe um especialista, quando eu coloco lá no meu Instagram que eu sou especialista em treinamento de força, prevenção e recuperação de lesões, eu estou dizendo que eu sou especialista não só em conhecimento teórico, mas também em vivência prática. Bom, além disso, eu sou ex-professor e coordenador da Universidade Estácio de Sá e ex-proprietário do Centro de Condicionamento Físico Health Life. Vocês devem estar pensando, bom, por que ex, né? Por que ele colocou ali? Essas eram minhas últimas 2 atuações mais intensas, né? Eu coordenava 2 campos dessa universidade e era professor em 4 campos diferentes. E possuía também um centro de condicionamento físico, onde trabalhavam juntos fisioterapeutas, profissionais de educação física e nutricionistas. Um atendimento bem personalizado e que acabava pegando o público especial, né? Como lesões, como obesidade, enfim, doenças cardíacas. E aí eu também ministro palestras, congressos, capacitações, consultorias ao longo desse Brasilzão aí. E, por fim, o porquê do ex, o porquê eu saí lá da Estácio, porque eu aproveitei essa minha saída da Estácio, vendi também a minha empresa, porque eu entendi que o mercado se transformou. E foi como a gente começou o nosso bate-papo. Então, hoje, eu tenho, sim, uma coordenação ainda, tenho uma matrícula em uma escola pública, né? Eu tenho um concurso e um diazinho, uma manhã em uma escola particular lá, então são 3 manhãzinhas ocupadas, e o resto do meu tempo eu me dedico aos personagens de recuperação de lesões e, a partir de 2 meses para cá, eu sou um infoprodutor, e eu já produzi o meu primeiro curso. Eu tenho o infoproduto Fórmula do Leão, de prevenção e recuperação de lesões. Por que o Leão, por muitos, é considerado louco? Leão, você tinha um centro de condicionamento, você era coordenador, professor de universidade, tua vida estava estabilizada, né? Vejo lá que você mora num lugar bacana, que você vai para lugares bacanas. Por que essa loucura? Por 2 motivos. Primeiro, que eu sou inquieto. Eu costumo brincar que, se na minha época de criança eu estou com 40, né? Apesar de parecer 22, 40, se na minha época de criança, de adolescente, tivesse o diagnóstico, né, como tem hoje, eu fatalmente seria imperativo. Então, não consigo ficar parado. Eu tenho agonia por crescimento, por mudança, e também entendo que o mercado mudou. E aí eu vou passar o próximo slide para a gente já falar disso, né? Eu coloco aqui, eu vou antecipar, transforme a sala de musculação. Tudo evoluiu. A musculação não pode ser a mesma. Galera, o táxi virou Uber, né? O DVD, o Blu-ray acabou. E aí veio o MP3 nem ficou muito tempo, é stream, né? Então, você tem plataformas digitais, o armazenamento de pendrive, de cartão de memória externa, tudo isso foi para o espaço, agora você armazena na nuvem. Tudo mudou. Costumo brincar que a única coisa que eu acho que não mudou de fato foi a caneta, né? Eu fico impressionado como até hoje se usa a caneta Bic, né? Mas, tirando a caneta, tudo mudou. E ela pode não ter mudado o formato, mas a caneta, por exemplo, é muito menos utilizada por conta do computador. E aí me preocupa muito, porque eu entro na sala de musculação e é a mesma coisa. E aí eu vejo pessoas comentando: mas os boxes de CrossFit estão lotados, os treinamentos de futevôlei estão lotados, o beach tennis está lotado e a sala de musculação está esvaziando. Galera, é chato. Entrar hoje numa sala de musculação é chato. É a mesma coisa que quando eu tinha 16 anos. Não pode acontecer isso.
né? Você entra na sala de musculação, são os mesmos exercícios prescritos, são os mesmos erros cometidos. Hoje ainda tem um agravante, porque antigamente a galera batia papo na academia, fazia festa, rolava um campeonatozinho de supino. Hoje, a galera entra cada um com seu fone de ouvido e vai fazer aquele exercício chato que é a musculação. Que loucura, né? O cara está falando aqui de treinamento de força, de musculação, e ele está chamando de chato, né? Por quê? Uma coisa é você acordar, cara, quero jogar meu futevôlei, quero... Dificilmente a pessoa acorda e fala, ai, acordei hoje cheio de vontade de fazer supino. Que saudade que eu estava do meu supino. Muito difícil. O que o cara quer, na verdade, é o resultado que o supino entrega para ele, né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade. A musculação ela precisa ser prescrita de maneira divertida, de maneira interessante, de maneira direta e de maneira que as pessoas, de fato, entendam que é bacana estar ali. Quando eu dou o exemplo do CrossFit, as pessoas chegam no box de CrossFit, é praticamente uma festa, né? As pessoas chegam no box de CrossFit, tem a galera toda, vamos lá comigo, vamos treinar junto, não desiste não. Se tu falta, um amigo teu vai te buscar em casa. É música animada, música atual, todo mundo conversando, interagindo, você não vê ninguém de fone. Ah, Leão, mas pô, o CrossFit é perigoso, lesiona. Isso é uma outra discussão que, na verdade, para mim é muito simples. O CrossFit ele apenas é uma atividade mais complexa que a musculação. E tudo aquilo que é mais complexo, obviamente, tem mais risco de erro, né? Como, por exemplo, a gente pega lá o futebol, que é muito complexo, e lesiona muito. Então, se você tiver bons coaches, tiver boa estrutura e boa organização dentro de um box de CrossFit, ele vai lesionar menos. E a musculação, agora eu vou elogiar a musculação, o treinamento de força, a musculação é a melhor atividade que existe no que diz respeito a exercício físico e resultado. Nada dá mais resultado do que a musculação. Recuperação de lesão, prevenção de lesão, hipertrofia, emagrecimento, nada dá mais resultado. E a musculação é a mais segura das atividades, a mais segura. Então, se ela tem todo esse benefício, por que as pessoas estão saindo da sala de musculação? Por que a pessoa vai lá para o futevôlei? Porque no futevôlei, além da mesma animação que você tem lá, ou parecida com o CrossFit, no futevôlei você está na praia, num ambiente diferente, né? Hoje está na moda fazer um videozinho para a galera jovem, jogando maltinha, jogando um futevôlei, dá muita projeção nas redes sociais. Então, muitos jovens vão por isso. Galera, a gente precisa repensar a musculação. Ainda é um mercado de trabalho que nos traz muitas vantagens, mas ele tem essas desvantagens que eu apresentei para vocês. Então, já fica aí a pulguinha atrás da orelha de vocês. Vocês precisam ser criativos na prescrição do treino, tá? E eu vou falar mais lá na frente de quando você encontra com o seu aluno, né, na musculação, seja no personal, enfim. Dessa maneira, você consegue ali identificar o que de fato ele precisa. Bom, a gente tem diversos tipos de possibilidades de treino, né, na musculação. A gente pode treinar musculação para o que o pessoal chama de força pura, que é aquela força específica, com menos repetições, que é a força lá do LPO, por exemplo. A gente pode treinar na musculação para hipertrofia. A gente pode treinar na musculação para resistência, para potência, para prevenção e recuperação de lesões. A gente pode fazer um treino funcional na musculação. Quando eu falo funcional, eu estou englobando tudo. Funcional também engloba, por exemplo, a preparação para o esporte. Funcional é aquilo tudo que tem uma função específica. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer na musculação. O que a gente não pode é deixar que ela seja a mesma coisa de sempre. Então, vamos mudar isso. Vamos fazer. Já pensou, de repente, você na sala de musculação lá, 6, 7 horas da noite, a sala lotada, você promover pequenos grupos, por exemplo. Galera, quem que está aqui presente que quer hipertrofia? Vem comigo aqui que eu vou fazer um treininho aqui rápido de 20 minutos para hipertrofia de membros superiores. Quem está treinando quadríceps hoje, vem comigo aqui agora. E dividindo em pequenos grupos, apresentando as pessoas, unindo as pessoas, né? Tentando pensar em músicas mais modernas, levando a rede social para dentro da sala de musculação. A galera do CrossFit, cara, é quase uma seita religiosa. A galera usa roupa parecida, faz uma postagem com os mesmos comentários, interagem um com o outro. Por que na musculação é esse silêncio, né? Então, a gente precisa transformar a sala de musculação para aproveitar o quão boa é essa modalidade. Bom, o atendimento.
Pessoal, o atendimento, para quem já está no meu Instagram aí, como a galera que comentou lá, né? Que vê meus rolês lá e tal. Para quem está no meu Instagram, viu que ontem eu postei uma história. Ontem eu fui no evento teste do Rock in Rio. E aí, quando eu pisei lá dentro, aquele negócio de evento teste na minha cabeça, me deu um insight e eu postei lá uma história. Galera, o Rock in Rio, que é um evento de milhões, gigantesco, que já acontece há vários anos, que as melhores empresas de produção do evento do Brasil fazem esse evento, ele tem evento teste. E por que a prescrição do treino não tem? E por que tem gente que chega na sala de musculação e vai lá e a gente tem um treino provisório aqui para você, você pode começar a treinar aqui, são 3 vezes de 10 repetições, esses exercícios aqui. Tem academia fazendo com que o computador prescreva, né? Coloca aí para o Bruno ver quem já vivenciou isso. Tem academia que está fazendo com que seja prescrito pelo computador. O aluno entra na academia e já tem a ficha de iniciante. Que loucura isso, né? Tem personal que fecha personal de corredor. O cara que vai lá e... Opa, tudo bem? Você é o Daniel Leão? Sou sim, cara. Sou professor de educação. Ah, então, você dá personal, né? Dou sim. Você tem terça e quinta livre? Tem. Quanto você cobra? Ah, R$150. Pô, beleza. Fechou. Apertou a mão. Como pode? Eu fechei com quem? O que esse meu aluno precisa? Como eu não fiz uma anamnese com ele? E aí, depois dessa anamnese, quando eu identifiquei o que ele tem, como eu não fiz alguns testes, algumas avaliações com ele, para aí sim montar uma proposta de trabalho, entregar essa proposta de trabalho para ele, e aí, de fato, saber o que ele precisa. E aí, de fato, entregar para ele o resultado que ele quer, que ele espera. Quando eu fizer isso, quando eu entregar para ele o resultado que ele espera, podem ter certeza que ele não vai nem pensar na hora aula que eu vou cobrar. Ele vai querer me pagar, porque eu estou entregando para ele de fato o que ele veio buscar. Mas isso só é possível com uma avaliação antes. Então, esse atendimento, seja na sala de musculação ou no personal, ele precisa ser específico, né? Nenhum mecânico te dá o valor do serviço do seu carro por telefone ou somente cara a cara com você. Porque ele sabe que se ele te der um valor e ele avaliar o carro e tiver alguma coisa a mais errada, ele vai ter que te cobrar mais. E aí? Então, como é que você cobra a mesma coisa? Como é que você sabe quem você vai atender se você não tem esse primeiro atendimento? E, por fim, muita gente pensa erroneamente que, se deixando de lado a sala de musculação, vou deixando aqui de lado, vou atendendo mais ou menos porque meu foco, de fato, é o personal. E aí o aluno vai ver que ele não é bem atendido na sala e ele precisa ser personal. Galera, esqueçam isso. O que vai converter aluno seu para personal é um atendimento de qualidade na sala de musculação. E tudo isso que eu estou falando até agora não vai funcionar se você não souber prescrever. É por isso que depois daqui eu vou falar de cada variável do treinamento de força e como utilizá-las de maneira ótima na prescrição. Beleza? Mas é muito importante vocês saberem esse pré aqui. Tá legal? Bom, carreira, né? Quando a gente fala da carreira do profissional de educação física no treinamento de força, o primeiro assunto que vem na cabeça é hora-aula. Porque as academias pagam muito pouco. Porque a hora-aula é muito baixa. Né? Existem até algumas pessoas que confundem, falam, mas o CREF deveria lutar. Na verdade, quem deveria lutar pela nossa hora-aula, teoricamente, né, na prática, na verdade, é o sindicato. No entanto, quem mais deve lutar pela nossa hora-aula não luta, que somos nós. Leão, mas como é que eu luto pela minha hora-aula? Não é falando, é agindo. Eu costumo dizer que tem muito profissional de educação física, de sala de musculação, que reclama de hora-aula de 10, 12, 13 reais, mas ele merece ganhar isso. Porque ele fica lá parado, de bate-papo com uma pessoa só, não dá a devida atenção para quem de fato merecia a devida atenção, mexe no celular enquanto está atendendo, né? E aí acaba não observando a sala. Então, quer dizer, por que esse cara quer ganhar mais se de fato ele faz um trabalho para ganhar isso? E aí, quando a gente fala de plano de carreira, normalmente todo mundo pensa nessa transição. Bom, eu começo aqui na sala de musculação e, a partir dali, eu viro um personal trainer. Galera, o mercado
de trabalho e o plano de carreira para quem trabalha com treinamento de força, com musculação, é muito maior do que só o personal. Primeiro que o personal você tem milhares de nichos diferentes, né? Eu, por exemplo, fui me especializando de fato muito mais intensamente em prevenção e recuperação de lesões. Tá? Mas a gente tem emagrecimento, hipertrofia, a gente tem o treinamento de força para criança, o treinamento de força para preparar atletas, o treinamento de força para prevenir lesões para atletas, o treinamento de força só para mulheres, treinamento de força para idosos, treinamento de força para funcionalidade do dia a dia de pessoas com deficiência, por exemplo. A gente tem infinita gama de nichos que a gente pode seguir. E não se iluda. Quando você atende tudo e todos e fala de todos os nichos e dá personal em todos os nichos, você diminui o teu mercado, não aumenta. Agora, quando você escolhe um nicho, estuda, se especializa, com certeza você vira uma referência naquela área. E aí, quando você vira referência, pode ter certeza que as pessoas vão te procurar. E como eu falei, não é só para o personal trainer. Você pode hoje, por exemplo, trabalhar com consultoria online de verdade, não é montar treino e vender treino na internet, né? Consultoria online é muito diferente disso. Tem, por exemplo, um profissional hoje que é referência, se tornou um amigo, que é o Ítalo Vilardo. O Ítalo Vilardo ele vende consultoria de preparação física para atletas de ponta, atletas de alto rendimento de luta, né? E aí a consultoria de verdade. Tem acompanhamento, tem vídeo, tem ao vivo, né? Não é só prescrever treino. Isso aí tem um montão na internet, agora de qualidade não tem. Além da consultoria, do personal presencial, você também tem a possibilidade de abrir seu próprio negócio, de abrir um estúdio de personal, de abrir uma academia. Você tem a possibilidade de trabalhar com a internet, de ser infoprodutor, né? De produzir ali pequenos cursos que podem ser para profissionais, como é o meu caso, mas que podem ser também para leigos. Você pode produzir um curso lá onde você ensina que em 15 minutos por dia a pessoa consegue emagrecer com o seu protocolo de exercícios, como tem algumas pessoas fazendo com qualidade. Ah, Leão, mas na internet está cheio de blogueiro, está cheio de coisa errada. Tá... Em todos os lugares. No presencial também tinha. No presencial também tinha um cara ruim. E quando tem alguém que não está mandando bem ou que está ali enganando, você que sabe prescrever e que entende o mercado de trabalho dessa maneira, você não pode temer essa pessoa, porque o seu treino ele tem que ser infinitamente melhor que o dela. Vamos que vamos. E aí agora vamos entrar um pouquinho no conteúdo técnico, né? Bom, quando a gente fala de hipertrofia, que é uma das opções, a gente tem lá toda aquela história que a gente aprendeu em fisiologia, né? Que a gente está falando do aumento da área de seção transversa das fibras musculares existentes, elevação do número de filamentos de actina e miosina, né, que são as proteínas contráteis, a adição do sarcômero dentro das fibras, os sarcômeros adicionam em série, né? Aumento das proteínas não contráteis e a famosa síntese de proteína, onde você tem ali mais disponibilidade de aminoácidos, a diminuição da degradação de proteína, ou seja, além de você sintetizar, você diminui a perda, a degradação, né? Tudo isso através de treinamento de força, lá voltado para a hipertrofia, óbvio, associado à alimentação. E a ingestão de proteína, né? A gente, muita gente, estou treinando, estou fazendo musculação, quero hipertrofia, vou tomar o whey protein. Galera, primeiro que quem prescreve isso é nutricionista, não somos nós. Segundo que, como o nome já diz, é um suplemento. Eu tenho que suplementar quando algo não está completo. Então, tem muita gente que tem uma ingestão de proteína suficiente para o objetivo que tem. Então, isso precisa ser conversado com a nutricionista. Bom, quais são os fatores determinantes para um treinamento de hipertrofia? E vocês vão ver que são muito parecidos com um treinamento para o emagrecimento. Então, quais são eles? Primeiro de todos, intensidade e volume do treino. Ambos os treinos, tanto hipertrofia como emagrecimento, eles precisam de alta intensidade e volume. E, antigamente, a gente ouvia falar que a gente tem que treinar na falha concêntrica, né? Que é o que determina lá a alta intensidade do treino. Mas numa intensidade que você consiga também ter um bom volume de treino, senão você não hipertrofia e nem emagrece. No entanto, hoje, os estudos mais atuais, eles já mostram que você não precisa, de fato, falhar. Você precisa, se você tem um bom volume de treino, você precisa chegar próximo da falha, mas não precisa efetivamente falhar.
próximo da falha tem resultados de hipertrofia iguais, ou um pouco melhores, ou um pouco piores, enfim, na mesma proporção do que se eu for até a falha. É o que os estudos mais atuais falam hoje para a gente. Então, isso é muito legal, porque isso faz com que a gente tenha ali uma possibilidade de treino eficiente e com um risco menor de lesão, uma vez que eu não vou, de fato, até a falha. Beleza? Maravilha. Bom, a gente sabe, né, que na hipertrofia a gente busca essa intensidade em prol lá de uma fadiga causada no músculo ao ponto de gerar microlesões. Microlesões essa que lá no processo de síntese de proteína, que acontece durante a nossa recuperação, eles vão lá se restituindo e assim acontece a hipertrofia. Lembrando que a gente tem aqui recuperação e hora de sono, que são 2 fatores primordiais para quem treina hipertrofia. A gente tem alimentação e suplementação, que também a alimentação ela é primordial total e a suplementação ela vai variar de acordo com o que cada um precisa, tá? A periodização do treino é extremamente importante, uma vez que a gente sabe que a gente precisa estar com boa intensidade e bom volume. Isso muda, não é a cada 2 meses ou a cada 3 meses, a cada dia. A maneira que você prescreve, o cara se adapta, às vezes, de um dia para o outro. E mais ainda, às vezes ele tem um dia muito bom, às vezes ele tem um dia muito ruim, um dia muito estressante no trabalho. Isso tudo precisa ser levado em consideração na hora que você for prescrever o treinamento, periodizar o treinamento. Então, essa periodização ela é muito importante. Uma das coisas que eu falo também é que eu não entendo, por exemplo, aí saindo um pouquinho da sala de musculação e falando do personal trainer, né? Aquele personal que entra na sala para dar aula sem nenhuma anotação. O cara tem 10 alunos, 12 alunos, 15 alunos de personal. E aí ele entra e não tem um celular, não tem uma agenda, não tem um papo. Cara, não tem nada anotado. Como é que ele decora todo o treinamento, todas as variáveis de treinamento de força, toda a periodização daqueles alunos todos que ele dá aula? É difícil decorar o nosso, até porque não tem como. Porque a sobrecarga que eu treinei hoje já vai ser diferente da que eu vou treinar depois da manhã. Se eu mexer, vocês vão ver isso, as variáveis do treinamento de força, quando eu mexo com uma, eu tenho que mexer com todas. Beleza? Então, se eu mexer com o intervalo, eu vou precisar mexer com a sobrecarga. Se eu mexer com a sobrecarga, eu vou precisar mexer com o número de repetições. Então, não dá para não periodizar e não dá para ter nada anotado na mão. É preciso ter ali um controle para você saber para onde você vai. Senão, a gente migra para aquele método japonês, não sei se vocês conhecem, que eu costumo falar nos meus cursos, que é o método Tavago, né? Não sei se vocês já ouviram. É um método japonês muito usado hoje nas academias, que o cara entra na academia, pega no braço do aluno dele de personal, levanta a cabeça, olha aquele aparelho e fala, aquele ali está vago, né? E vai para aquele aparelho. Depois ele levanta e vai para aquele ali está vago, né? E aí esse método não é eficiente nem para hipertrofia e nem para emagrecimento. Quando a gente vai no emagrecimento, a gente tem os mesmos fatores determinantes, olha para cá. Intensidade e volume do treino, recuperação, horas de sono, alimentação, periodização e variável do treinamento. Mas eu chamei a atenção aqui em vermelho para algo que, impressionantemente, ainda se ouve na academia, que bom para emagrecer é fazer treino em circuito e com 15, 20 repetições. Isso é melhor para o emagrecimento. Galera, lenda urbana, não existe isso, né? O melhor protocolo de emagrecimento é aquele que gera um gasto calórico muito alto. E muitas das vezes, dependendo da sua característica, quando eu falo sua, eu falo a característica do seu aluno, né? Esse treino, por exemplo, pode nem ser um treino aeróbico, pode ser um treino de força na musculação. Um HIIT, por exemplo, executado com equipamentos de musculação. E a gente sabe que os estudos mostram que o treinamento intervalado de alta intensidade ele tem melhores resultados tanto para emagrecimento quanto para ganho ali de condicionamento físico, né? Comparado ali ao treino contínuo, que seria mais ou menos se tem treino de circuito. Imagina, você pegar 10 exercícios e passar em sequência por esses 10 exercícios sem intervalo. Só uma coisa fica nítida na minha cabeça.
Para você fazer 10 exercícios seguidos sem intervalo, o que você vai ter que tirar? A intensidade. Né? Porque em alta intensidade não se consegue treinar em circuito com 10, 12 exercícios diferentes. Então, a melhor estratégia para emagrecimento, galera, é você pegar, por exemplo, 2, 3 exercícios diferentes, montar ali uma periodização em formato de HIIT, onde você faz ali de 12 a 15 repetições, bem próximo da falha, né, em alta intensidade, dá um intervalo pequeno de 30 segundinhos e depois já vai para o outro exercício. Intervalinho pequeno de 20 segundinhos, 30 segundinhos, já vai para o outro exercício, depois retoma. Ou você, dependendo do nível de condicionamento do seu aluno, faz o exercício 1, o 2 e o 3, aí descansa 1 minuto, o exercício 1, o 2 e o 3, descansa 40 segundos. Enfim, algo que vai gerar um alto gasto calórico no teu aluno. Muito diferente do que isso que a gente ouve falar por aí, que é o tal do treinamento em circuito. Então, estejam atentos a isso. Tá legal? Bom, e aí agora a gente vai falar das variáveis do treinamento de força, ideais para, vamos descobrir, para hipertrofia, para potência, para resistência, para emagrecimento, para funcional. A gente vai discutindo e falando sobre isso juntos a partir de agora. Beleza? Vamos que vamos. Bom, a primeira dela, primeiro quando a gente fala de variável, galera, curiosamente, se eu perguntar para a maioria das pessoas, dos profissionais, dos estudantes, quais são as variáveis ali do treinamento de força? Quais são as variáveis que você tem que mexer na musculação? Né? Quais são as variáveis que você precisa apresentar na hora de montar um treino? As pessoas vão pensar direto em intervalo, número de séries, número de repetições e sobrecarga. Essas são as variáveis que as pessoas pensam. E tem outras tão importantes quanto. Então, a gente vai falar delas aqui também e vocês vão entender o nível de importância dessas variáveis. Beleza? Vamos que vamos. Bom, número de exercícios, galera. Quando a gente fala em número de exercícios, a gente fala numa recomendação lá do American College, em algo aí, pegando todas as edições, enfim, fazendo um bem bolado ali, chegando num denominador comum das recomendações, a gente tem entre 8 a 12 exercícios para os principais músculos. Já começa por aí. Muitas das vezes, o cara chega para treinar na musculação e fala assim, eu tenho 2 horas para treinar. Isso não quer dizer que você precisa usar as 2 horas. Até porque fazer mais de 12 exercícios, aí reflitam aí, os mais... Rapaz, ó, a galera chegou firme, hein? Os mais de 130, 140 presentes aí, reflitam se alguma vez vocês já treinaram perto da falha concêntrica. O quão desgastante é fazer um exercício em alta intensidade, com pequenos intervalos e com um bom volume de repetições. Quando você faz isso, você chega no final daquele único exercício lá, vamos pensar no supino aí, né, que é o que todo mundo usa lá, e eu vou falar sobre isso, por isso que eu estou usando muito supino, vou falar do bíceps, do agachamento, da cadeira extensora, porque a galera usa muito isso na hora da prescrição. Quando a gente vê isso, o que acontece? A gente termina o supino muito cansado. E aí depois a gente vai para o crucifixo. Né? E se fizer na mesma intensidade, a gente vai terminar bem fadigado. Galera, quando a gente fala em 4, 5 exercícios de peitoral, para treinar em alta intensidade é muito difícil. Então, o que vai acontecer é que um treino de 2 horas, você vai dar o gás nos primeiros exercícios e vai ter que ir diminuindo a intensidade, diminuindo o volume e fazendo um treino submáximo nos demais. E a gente viu que um treino submáximo mais perto, lá mais para baixo, com menos intensidade e volume, não é eficiente para todos os objetivos que a gente busca na sala de musculação ou no treinamento de força com o personal, ou no treinamento de força em qualquer lugar que seja. Então, de 8 a 12 exercícios são suficientes e eu devo organizar o meu treino para que eu saiba quais são os exercícios que eu vou escolher. E ainda mais, galera, eu botei aqui o salão diferente do personal. O salão é diferente porque se o cara ficar 2 horas lá, é irrelevante para você. Pode ser relevante para a academia, porque olha o que está escrito aqui. Treinos mais longos igual a maior taxa de abandono. Isso não é o professor Daniel Leão que está dizendo para vocês. Isso são dados da IRSA. Né?
A gente teve agora a feira da IRSA recentemente lá em São Paulo, né? Então, os dados mostram para a gente hoje, os estudos de retenção, que quanto mais longo é o treino, maior é a taxa de abandono. Você pode observar que há uma tendência nas academias, nos treinamentos, de treinos mais curtinhos. O Tabata está voando, né? O Tabata está na crista do topo da onda lá, né? Porque é um HIIT, e é um HIIT curtinho, que você faz ali de 15, 20 minutos, e que é muito eficiente, justamente o que as pessoas buscam. Além da pessoa não gostar de ficar muito tempo, galera, a gente tem pouco tempo, a gente não tem tempo. Qual é a reclamação do mundo? Falta de tempo, né? Tem um grande amigo também que ele atua no Instagram, né, falando sobre networking. Ele fala, as pessoas perguntam o que você compraria se fosse o maior bilionário do planeta? Ele fala, eu compraria tempo. Né? E que é o que quase ninguém tem. Porque hoje a gente precisa trabalhar, está tudo caro, tudo muito alto, precisa trabalhar em 2, 3, 4 empregos diferentes. Aí tem que cuidar dos filhos. Galera, o tempo é precioso. E aquele cara que, de repente, já não tem um tesão muito grande pela musculação, você vai encher ele de exercício e aí você vai estar dizendo para ele, vai embora. Aí vai vir lá aquele aluno que paga o plano anual, fica o ano inteiro pagando e não vai. Ah, Daniel, mas para a academia isso é bom. O dinheiro está entrando. Talvez. Né? O dinheiro está entrando, mas o resultado não está acontecendo. E aí esse cara, quando acabar lá o plano anual dele, né, ele vai chegar e vai falar para você, vai pensar assim, não vou renovar meu plano, não, porque renovando o meu plano, eu vou continuar sem ir treinar. E mais, ele vai falar, aquela academia lá, cara, não me adaptei, paguei, não fui, pensem nisso. E o personal, galera, mais ainda, bota uma coisa na cabeça de vocês. No personal, você vende a sua hora de trabalho, de serviço. É a sua hora. Então, não existe dar personal de 2 horas, 3 horas, 1h30, se você não cobra por isso. Seu personal ele tem que durar de 40 minutos a 1 hora. Você não cobra hora-aula? Então, cumpra hora-aula. Beleza? E, para isso, você tem que pensar na especificidade do músculo que você está prescrevendo ali. Então, obviamente, só vou conseguir isso se eu tiver uma boa anamnese com aquela pessoa que eu estou prescrevendo o treino. E aí eu consigo pensar nos principais exercícios para aquele objetivo. Seja objetivo de emagrecimento, hipertrofia, funcional, recuperação de lesão, prevenção de lesão, eu preciso pensar nos exercícios que são os principais e mais importantes para aquela proposta. Maravilha. Agora vamos falar do número de séries. Número de séries, tem a receita de bolo lá, 3 séries, né? De 10 repetições, 12, 8, mas sempre 3 séries. Galera, só para vocês entenderem o número de séries. Os estudos antigos, os estudos até 1998, a maioria deles, nessa revisão, por exemplo, da Sports Medicine, em SAIS, você tem 33 de 35 estudos recomendando série única e não vendo diferença para hipertrofia ou para força. Então, dizendo que fazer uma série ou 3 séries daria no mesmo para força e hipertrofia. Vocês devem estar estranhando isso. Mas por que isso acontecia lá atrás? Porque a gente tem um outro estudo também nessa época aqui que sugere múltiplas séries, mas eram raros, né? Como eu falei ali, 33 de 35 sugeriam série única. Mas qual era a diferença? Quando as pessoas observavam esses 2 estudos, liam esses estudos diferentes, percebiam que os estudos que recomendavam séries múltiplas eram estudos mais encorpados, eram artigos onde você tinha um controle maior dos protocolos. Por exemplo, duração e nível de condicionamento da amostra, isso faz diferença. O iniciante ele tem muito mais resultado do que o avançado, do que o cara que já treina. Além disso, né, a gente tem também pequenos e grandes grupamentos. Em pequenos grupamentos, o resultado ele é mais direto do que nos grandes grupamentos, que demoram um pouco mais. Especificidade da mensuração. Eu treinei na extensora, eu tenho que avaliar na extensora. Transferência do efeito de treinamento. O que garante isso no artigo? É aquele grupo controle, né? Esse cara melhorou mesmo a força por causa do treino que eu passei? Bom, tinha um grupo que não fez nada
e não melhorou a força. Então, esse grupo controle ele diz lá que há uma transferência, de fato, do efeito do treinamento. E aí, quando a gente pega os estudos mais recentes, que tem todo esse controle, a coisa muda de figura. Depois dos anos 2000, né? Aí eu peguei aqui um de 2004, mas você pode pegar estudos até os dias atuais. A maioria deles, quando a gente fala de força, hipertrofia, ou impulsão vertical, ou potência, as múltiplas séries, né? Mais de uma série, 2 séries, 3 séries, 4 séries, parecem mais eficientes para força, hipertrofia, potência, impulsão vertical, ou qualquer outro objetivo, emagrecimento. Tá? Tudo isso, obviamente, porque a gente já entende, a gente falou disso lá no começo, que o volume de treino é importante. Mas aí, esses estudos eles passam um nível de confiança um pouquinho maior para a gente, porque são estudos onde há um controle muito grande do protocolo, como vocês podem ver aqui descrito no slide. Bom, aqui um estudo, né, de 2004 também, mas é um estudo muito legal, porque são 71 pessoas, é um N muito grande, são mulheres, o que não é bom, né? Calma, meninas, não estou dizendo que o homem é melhor ou nada disso, mas quando a gente fala de estudo, né, as mulheres têm a questão hormonal. Então, trabalhar com mulheres num estudo é muito complicado, porque imagina que todas aquelas mulheres que estão ali como fazendo parte da amostra, elas são mulheres que têm ciclo menstrual diferente. Então, isso faz com que elas tenham ali taxas hormonais bem opostas, bem diferentes. Isso pode comprometer o resultado. No entanto, essas mulheres eram pós-menopausa. Essas mulheres, além de pós-menopausa, eram treinadas. Como eu falei, quem é destreinado atinge resultado mais rápido. E aí, nesse estudo, elas treinaram 12 semanas, comparando série única com múltiplas séries. Controlaram todas essas variáveis que estão aí para vocês e observaram, e esse estudo observou que séries múltiplas chegavam a um maior ganho de força. Então, hoje a gente sabe que séries múltiplas elas têm um ganho maior de força, principalmente com indivíduos treinados. Mas o que a gente conclui? Bom, nesse bate-papo que a gente levou, fica fácil da gente concluir que com indivíduos treinados, eu devo usar séries múltiplas. E com indivíduos destreinados, as séries simples, né, elas vão funcionar até mesmo para hipertrofia, que seria um treino lá mais intenso, para o cara destreinado. Mas a gente pode fugir essa regra? Claro que pode, galera. Você pode pegar um cara treinado e prescrever série simples. Eu estou falando de volume. Eu posso prescrever série simples, mas eu posso aumentar o número de repetições, eu posso diminuir o intervalo, eu posso aumentar o número de exercícios e ter o mesmo volume de treino do que séries múltiplas. Percebe que... Vou desligar aqui o ar porque ficou gelado demais. Estava calor para caraca e agora gelou demais. Então, percebe, galera, que eu posso mexer nesse protocolo? Que eu devo mexer? Percebe o que eu falei? Eu gosto de brincar, né? Que é uma máxima muito bacana das mulheres, né? Que é aquela máxima de mexeu com uma, mexeu com todas. É um espírito de união muito bacana e que faz elas lutarem aí por direitos que elas precisam, de fato, lutar, né? Porque não tem. Assim funcionam as variáveis do treinamento. Mexeu com uma, mexeu com todas. Eu preciso... Isso é periodização. Para de pensar que periodização é botar lá. Primeiro mês, de 8 a 10 repetições. Segundo mês, isso não é periodização. Isso é, no máximo, uma arrumadinha no treino. Periodização é consciente, com propósito e sabendo aonde você vai chegar com aquela variação que você propôs no treino. Tá legal? Então, essa é a ideia principal no que diz respeito ao número de séries. Agora, vamos para os números de repetição. Quando a gente procura lá no Colégio Americano de Medicina Esportiva, o nosso American College, ele recomenda que a gente faça em torno de 10 a 15 repetições. E quando a gente pega outras literaturas, elas recomendam que para hipertrofia, para ganho de força dinâmica, para treinamento funcional, a gente utilize de 8 a 12 repetições. Algumas falam de 6. Vamos pensar no geralzão, de 6 a 15. Né? Porém, no entanto, isso não é tão simples assim. Primeiro, quando a gente pensa no American College, botem uma coisa na cabeça de vocês. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele está sempre pensando na saúde.
Ele está pensando naquilo que faz diferença para você ser uma pessoa saudável, não em alto rendimento ou em performance. Então, se você tem um objetivo específico de hipertrofia, emagrecimento, ganho de força, potência, melhora no desenvolvimento lá da execução do LPO, que seria um treinamento funcional para atleta, tudo isso vai mexer com essa história de número de repetições e não vamos poder seguir essa recomendação do American College. Beleza? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. O Kramer e o Ratamesh, para quem não sabe, galera, o Kramer é um injustiçado, né? O Kramer é o grande parceiro que escreveu o livro junto com o Fleck. Sabe aquele livro Treinamento de Força, que é muito conhecido, que todo mundo já leu o Fleck, né? Pois é, os autores são Fleck e Kramer, né? E o coitado fica esquecido. E se você for buscar, por exemplo, em publicação, o Kramer publica mais até que o Fleck. Né? E para vocês terem uma ideia, quando teve um grande evento aqui no Brasil, alguns grandes eventos, quem foi trazido para cá foi o Fleck, que ficou mais famoso. Talvez porque a letra dele comece com F, né? E seja antes do K, e a galera foi no primeiro autor lá e já mandou o Fleck para lá. Bom, só curiosidade, mas vamos olhar para esse estudo aqui. Esse estudo aqui fala, e muitos estudos falavam isso lá atrás, lá no início dos anos 2000, que 45% a 50% de um RM é para indivíduos destreinados. 70% a 85% de um RM para indivíduos treinados. E a gente ouve também que acima de 80% de um RM é hipertrofia, abaixo disso vai ser resistência muscular localizada. Galera, até hoje a gente ouve isso. E eu me pergunto, por que a gente ouve isso hoje? Por que a gente ouve isso lá atrás, nos anos 2000 e até na década de 90? Se estudos lá de trás, eu vou trazer um estudo aqui da década de 90, para vocês verem que lá atrás já se mostrava cientificamente que percentual de um RM é padrão ouro para teste, para fazer testes para, por exemplo, publicar artigo científico. Mas para prescrição, não é bom. Como assim, Leão? Dá uma olhada nesse estudo aqui. E eu trago esse estudo de propósito. Eu poderia trazer um estudo de 2021 aqui. Né? 2020 não, porque 2020 a gente estava em pandemia, a coisa ficou parada lá em relação ao estudo de campo. Mas poderia trazer um estudo de 2022, publicado ontem. Mas eu gosto de trazer esse aqui para vocês verem há quanto tempo se sabe disso. E não sei por que cargas d'água as pessoas ainda usam. Observa aqui. Quando eu falo que num estudo o cara está treinando a 80% de um RM e o outro cara também, maravilha, coisa linda. Mas quando eu falo que eu vou prescrever um treino para você que está assistindo aí a aula a 80% de um RM, dizendo para você que você vai treinar hipertrofia, é bruxaria. Ou eu tenho uma bola de cristal aqui, ou eu não sei o que eu estou falando. Porque, cara, 80% de um RM, para mim, vai ser diferente, para o Bruno, vai ser diferente para cada uma das mais de 130 pessoas que estão assistindo aqui o Creflix. Ué, Leão, mas não é proporcional? Se você pega 100, teu 80% é 80. Se o Bruno pega 80, o 80% dele vai ser 64. Tu vai pegar 80, ele 64, os dois com 80%. E isso quer dizer que eu vou fazer 12 repetições e ele também? De maneira alguma. A minha reação para 80% é completamente diferente da reação dele. Olha esse estudo aqui. 90 pessoas, tá? Eram divididas assim, 38, esse UM é Untrained Men, ou seja, homens destreinados. TM, Training Men, né? 25 homens treinados. O W é Untraining Woman, ou seja, 40 mulheres destreinadas e 26 mulheres treinadas. Essa galera treinou com 40%, 60% de ORM e 80% de ORM. Nos seguintes exercícios: leg press, knee extension, que é a cadeira extensora, esse LDzinho aqui é uma puxada, e esse AC arm curl, que é o bíceps. Né? Então, a gente tem 3 exercícios ali de grande grupamento e um exercício de pequeno grupamento. Olha para cá, vamos logo nos extremos para vocês ficarem assustados. As mulheres destreinadas, elas não estão nada acostumadas a fazer bíceps, né? E com 80% de um RM, que era para ser hipertrofia,
Essas mulheres destreinadas só conseguiram fazer 5 repetições. Está vendo lá na tabela? Que é o que a gente vê lá nas recomendações como força, até 5 repetições. Mais ainda, se você pega uma mulher treinada no leg press, toda mulher treinada faz muito leg press e cadeira extensora, de fato. Olha quantas repetições uma mulher treinada fez no leg press. 22 repetições. Enquanto um homem destreinado e uma mulher destreinada fizeram só 11 e 15. Eles ficaram na zona de hipertrofia. A mulher treinada, ela ficou na zona de resistência muscular localizada. Olha que loucura, né? E eu vou mais além. Quando você fala em 40%, 50%, 60%, vamos botar 60%, você pensa, resistência muscular localizada. Vai fazer ali 20, 25 repetições, 30. As mulheres treinadas no leg fizeram 57. Os homens treinados, 45. O homem treinado no bíceps fez 21 repetições. Galera, olha como é aleatório. Beleza, Leão. Entendi, então, que percentual de RM é muito bom para prescrição, quando eu estou... Para prescrição, não, desculpa. Para teste, para avaliação, quando eu estou falando de publicação científica, de referência, padrão ouro de teste, de força, mas não é tão bom assim para prescrever. Até porque, lembra que eu falei que o cara muda de peso todo dia? Depende do dia se ele está mais estressado, se ele está num dia mais calmo, se ele brigou com a namorada, se não brigou, né? Se a mulher teve que trabalhar o dia inteiro, chegou em casa, cuidar dos filhos, aí o Zé Ruela lá ainda chegou, comeu, não lavou a louça. Cara, o treino dela não vai ser igual um outro dia que ela descansou, almoçou, as crianças estavam lá com a avó e ela foi treinar. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai medir percentual de RM todo dia na academia? Se o percentual, vocês já devem conhecer o protocolo, se você testar 5 vezes e não achar, acabou, só pode no dia seguinte. Como é que tu vai fazer isso? Beleza, Leão, já entendi esse troço. Mas como é que eu tenho que prescrever? Calma, vou chegar lá. Esse outro estudo aqui, antigo também, ele mostra, só para vocês terem uma ideia, que grupos que fizeram 3 a 5 repetições, 13 a 15 repetições ou 23 a 25 repetições em 7 semanas, tiveram um ganho de força diferente. O grupo 1 ele teve um ganho de força muito maior que o grupo 3. Obviamente, porque o grupo 1 treinou resistência. E o grupo, o grupo 3 treinou resistência e o grupo 1 treinou força. Então, ele ganhou mais força. Ué, Leão, mas e o grupo 2, que está ali na zona de hipertrofia, 13 a 15? Ele ficou próximo de um e do outro, ele ficou intermediário. Isso já dá um start na gente. Opa, hipertrofia, eu consigo ganhar massa muscular, ganhar força e ganhar resistência no mesmo treino? Sim. Vamos ver essa outra proposta aqui. Isso aqui depois vocês podem dar uma olhadinha também, são outros estudos mais recentes, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Todo mundo já deve ter visto esse quadrinho de repetições aí. Esse é do livro do Fleck e do Kramer, mas a gente tem em livro de fisiologia, vários livros têm esse quadrinho de repetições, vários livros de treinamento de força. O que ele mostra para a gente? Esse aqui eu acho muito legal, porque ele trabalha com a caixa alta ou baixa, ali, com a letra grande ou a letra pequena. Quando você está ali de 3 a 5 repetições, de 1 a 5 repetições, quem está em caixa alta é a força e a potência. Até 6 ali. Então, até 6 repetições eu estou treinando força e potência. Passei de 6 repetições até umas 15 ali, quem está em caixa alta é resistência em alta intensidade. Galera, resistência em alta intensidade, a gente está falando do resistance training nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa seria a nossa hipertrofia. Beleza? E passando de 15 repetições, quem começa a ficar em caixa alta é a resistência de baixa intensidade, que seria a nossa resistência muscular localizada. Ah, Daniel, maravilha, entendi, então. Se eu quero treinar força, de 1 a 5 repetições, potência de 3 a 6, hipertrofia de 6 a 15 e resistência muscular localizada acima de 15 repetições. Maravilha, 20, 25. Show de bola, Leão, entendi tudo. Mas aí, Leão, eu quero te perguntar o seguinte: como que eu escolho
Se eu vou treinar com 8, com 10, com 12, com 11. E como é que eu controlo para ver se esse cara vai estar perto da intensidade que eu quero? Se ele vai treinar perto da intensidade máxima dele? Não precisa ser na falha, a gente já viu que os novos estudos mostram isso, mas tem que ser perto dela. Primeiro ponto, eu preciso considerar os objetivos para escolher as repetições. Segundo ponto, galera, existe uma coisa que ninguém te conta, e eu vou te contar agora. Primeiro eu vou te falar que eu gosto muito de usar intervalo de RN. Como assim, Daniel? Em vez de prescrever 10 repetições, eu gosto de prescrever de 8 a 10, de 6 a 8, de 12 a 15. Por que isso? Porque eu permito ao cara que ele sempre chegue perto da falha, perto do máximo. Como assim, Leão? Eu falo que ele pode fazer de 8 a 10. Ele vai perguntar, mas eu tenho que fazer quantas? Eu vou falar, tu tem que fazer 158. Ele, tu tem que fazer 597 repetições. Mas eu quero que tu fique entre 8 e 10. O que tu vai estar ensinando para esse cara? Que se ele passar de 10 repetições em alguma das 3 séries, respeitando o intervalo de 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, o intervalo que você determinou, se ele passar de 10, quer dizer que a sobrecarga está leve. Se ele fizer menos que 8, a sobrecarga está pesada. Então, aí, para um aluno de musculação, por exemplo, que você tem uma sala com 100 alunos treinando ao mesmo tempo, grandes academias aqui perto de onde eu moro, por exemplo, horário de pico, 7 horas da noite, tem mais de 200 cabeças na sala treinando. Né? E aí? Tu está dando autonomia para o cara entender quando ele está com a sobrecarga baixa ou com a sobrecarga alta. Ele pode mexer no intervalo ao invés do peso? Pode, mas você está ensinando a ele, de fato, a treinar. Por isso eu adoro intervalo de RL. Mais uma coisa que não te contam é essa brincadeira aqui, velocidade de execução. Bruna, eu vou te pedir uma ajuda. Galera, coloca no chat aí o que vocês acham sobre velocidade de execução. Ela tem que ser como na musculação? Rápida, devagar, moderada. Vai me dizendo que a maioria está botando aí. Lenta. Ô, Daniel, aproveitando esse gancho de número de repetição, deixei anotado uma pergunta aqui do professor Leidiano. Ele botou assim, na faculdade, o professor de treinamento de força disse que de 6 até 20 repetições são para hipertrofia muscular. Procede isso? Quando a gente pega a maioria da literatura, fala ali de 6 a 15. Mas isso não quer dizer que 20 repetições você não pode hipertrofiar. Porque quando você mexe nas 20 repetições, como eu falei, mexeu com todas. Eu posso fazer 20 repetições e posso ter um intervalo curto e eu, Leão, sou bem treinado na musculação, tenho muita força e tenho muita resistência para fazer 20 repetições, meter-lhe um intervalo de 40 segundos e conseguir fazer mais 20. E meter-lhe um intervalo de 40 e fazer mais 20. Eu estou treinando em altíssima intensidade. Nesse momento, eu posso hipertrofiar. O grande barato é não usar como regra. Tá? A galera está botando aqui, depende, moderada, lenta, tá bem variado. Então, a gente está aí na maioria entre depende, moderada e lenta. A maioria está moderada. Maravilha. Sabe por quê, galera? O que é moderada para um e o que é moderada para outro? Como é que você mensura? Aí vai ter gente dizendo assim, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Galera, o que as pessoas esquecem de contar para você, e o Leão vai contar, é que moderado... E vocês lembram de física na escola? Que o professor falava assim, depende do ponto de referência, que se você está dentro do ônibus, o poste está se mexendo. Se você está na rua vendo o ônibus passar, o poste está parado. Pois é. Galera, quando os livros dizem que a velocidade tem que ser moderada, lenta, de 1 a 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, ela está dizendo para quem vê. Isso é uma informação muito importante. Quando você fala para o teu aluno assim, faz na velocidade moderada, você está falando, sabe o que para ele? Treina sem intensidade. Como assim, Leão? Cara, é treino contra a resistência. Esse cara tem que treinar o mais rápido que ele conseguir. Que isso, Leão? Sim. Eu vou chegar para o meu aluno e vou falar, cara, faz o mais rápido que você conseguir. Leão, mas ele vai fazer bíceps assim? Não. Ué, mas então tu tá maluco, Leão. Tu falou que é rápido, ele não vai fazer. Quem é que vai ver moderado? Não é quem está fazendo.
é quem está assistindo o treino. No caso, você, o personal ou o professor de musculação. Você vai ver o cara treinando, e aí, quando você vira ele treinando, a velocidade vai estar moderada, porque a sobrecarga ou o intervalo estão corretos. Caso contrário, eu esteja com uma sobrecarga muito leve, ele vai fazer muito rápido. É mais um sinal para eu falar, a gente precisa ajustar essa sobrecarga ou diminuir o intervalo. Caso ele faça muito lento, eu vou falar, olha, a gente precisa dar uma diminuída nessa sobrecarga, que eu quero que você aumente um pouquinho essa velocidade. Mas você tem que dizer para o teu aluno que ele tem que fazer o mais rápido que ele puder. Isso é que a galera não te conta, mas, na verdade, porque o cara que escreveu o livro, ele acha que você vai entender que o moderado é moderado para quem está vendo. Mas essa explicação faz muita diferença. Nos meus cursos já fez muita diferença. Quando eu mostrei essa explicação, a galera me mandando direct no outro dia. Leão, eu mexi na velocidade de treino do meu aluno, ele aumentou todas as cargas, ficou feliz pra caraca. Eu mexi no meu treino e fiquei feliz pra caraca. Né? Então, e o resultado veio. Tá? Então, guardem esse super trunfo aí, essa informação bacana. Bom, frequência semanal. Sim, galera, frequência semanal também é uma variável. Quanto mais vezes na semana eu treino, maior a possibilidade de eu atingir os resultados. 3 melhor que 2, 4 melhor que 3, 5 melhor que 4. Mas os estudos e a literatura diz que 2 a 3 vezes na semana são suficientes para resultado. O que eu tenho que saber é que quando a gente pega os estudos lá, com 48 horas, né, com 2 dias, a gente recupera 94% a 100% da força. Então, o que dizem, é por isso que dizem que a gente não deve treinar o mesmo grupamento todos os dias, que a gente tem que treinar dia sim, dia não. É o que a gente chama de periodização, o que a gente chama de, na verdade, divisão do treino em A, B, em C e tal, quando você organiza lá os músculos. Mas, galera, por que eu falei dizem e por que eu não afirmei? Isso depende de vários fatores. Se eu tiver um treino muito intenso, sim, eu vou precisar das 48 horas. Se eu tiver um treino pouco intenso, eu recupero antes. A mesma coisa com volume. A mesma coisa o treinado. O treinado recupera antes do destreinado. A mesma coisa em relação ao tipo de exercício. Grande grupamento gera mais gasto calórico, mais gasto energético, então eu vou precisar de mais tempo para recuperar. A nutrição, o que eu estou ingerindo como suplementação? Isso pode acelerar minha recuperação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, apesar de ser verdade essa história de precisar de 48 horas, a gente tem que levar em consideração aquelas variáveis. Não vai morrer aquele aluno iniciante que veio segunda, ele falou para você, eu vou treinar segunda, quarta e sexta. Só que na quarta ele vai ter uma reunião. Aí ele, na cabeça dele, falou, vou na terça, eu vou ter reunião quarta, eu não quero faltar, quero ir 3 vezes. Aí ele chega na terça e fala, meu Deus, vai embora para casa, cara, tu treinou segunda. Pelo amor de Deus, não pode, tu vai morrer, vai dar azar para tua família toda, é pior que quebrar espelho. Cara, o cara é iniciante, acabou de começar. O treino dele está longe de ser intenso e volumoso. É um treino muito mais para adaptação neural, para conhecer o tipo de treino que ele está realizando, para aprender o movimento. Ele pode fazer no dia seguinte o mesmo grupamento, isso não vai gerar lesão nenhuma. Então, muito cuidado. Claro, quando a gente está falando de treino intenso, treino volumoso, treino de pessoas treinadas, treino de grandes grupamentos, quando a gente treina mais de 3 vezes na semana, a gente acaba tendo que fazer o parcelamento, dividir o treino por grupamento. É muito difícil dividir isso por grupamento quando a gente pensa em membros inferiores. Né? Então, por isso, na maioria das vezes, as pessoas optam, principalmente as mulheres que querem focar no membro inferior, em treinar membro inferior num dia, membro superior no outro. Porque é difícil, porque quando você faz, por exemplo, agachamento, e que fique claro para todo mundo, principalmente para os blogueiros da internet, né? Apesar de eu ser um cara da internet, eu sou um cara da internet que estuda. Né? Agachamento é exercício de quadríceps. Ok? Glúteo e iscos são motores secundários. Motor primário é o quadríceps. Leão, então eu não trabalho? Trabalha sim. Trabalha glúteo e trabalha iscos também. Mas o foco principal é o quadríceps. Não dá para eu entrar lá na internet e ver o cara falando vou te dar os 4 melhores exercícios para você ficar com o bumbum na nuca. E o primeiro é o agachamento.
que é para o quadríceps, né? Vai atuar, vai ajudar, mas não é o melhor exercício de todos. Beleza? Bom, esse parcelamento, né, normalmente ele é feito dessa forma para dar as 48 horas, mas ele tem variações. Eu posso não dar 48 horas naquelas opções que eu falei, como eu também posso dar, galera, 6 dias de intervalo. Que isso, Leão? Que loucura. Sim, fisiculturistas às vezes fazem isso. Mas o cara treina na segunda-feira 12 exercícios de peitoral. 12. E aí ele só vai voltar a treinar na segunda-feira de novo, o peitoral. Mas porque ele treinou com alto volume, alta intensidade, esses 12 exercícios de peitoral foram com 5 séries, com um número de repetições alto, com intervalo pequeno. Então, como eu falei, essa história da 48 horas ela é proporcional ao tipo de treino que você está prescrevendo. Intervalo, galera. Normalmente, antigamente, as pessoas que não controlavam o intervalo ficavam aqui na figura 1, batendo papo. Hoje, na musculação, o intervalo ele é a imagem 2, no celular. Tudo bem que não é esse Nokia tijolão que aparece na imagem aí. É um iPhone, um Samsung sinistrão, um iPhone 13, mas o cara fica no celular no intervalo e muitas das vezes não controla o tempo de intervalo. Galera, o tempo de intervalo ele tem um papel sensacional. Aqui a gente tem alguns estudos, né, de 2010, 2009. Esse de 2009, por exemplo, é um artigo de revisão com 35 estudos e mostrando que para você fazer o mesmo número de repetições que você fez lá perto da falha, você precisa de 3 a 5 minutos de intervalo, que é para recuperar 100% da ATP-CP. Mas se você quer hipertrofia, esses estudos recomendam de 30 segundos a 1 minuto de intervalo. Observa que eu falei de 30 a 1 minuto. Não me pergunte por que todo mundo usa 1 minuto. Não sei se isso é alguma seita religiosa, se dá sorte para a vida, mas é de 30 segundos até 1 minuto. Beleza? Bom, esse outro estudo aqui, ele avalia 3 grupos, um grupo com intervalo de 1 minuto, o outro com intervalo de 3 e o outro com intervalo de 5. Coisa bacana aqui, são 28 homens treinados, eles fazem 2 séries no supino reto, a 75% de RM, até a falha, até a exaustão. E aí eu dou esses intervalos aqui. O que aconteceu? O grupo 2 e o grupo 3, eles conseguiram fazer um número de repetições maior do que o grupo 1. Ou seja, o grupo 1, que descansou só 1 minuto, não conseguiu fazer muitas repetições descansando 1 minuto. Isso quer dizer que menores intervalos são mais interessantes para a hipertrofia, porque eu levo o meu músculo mais perto da exaustão. Beleza? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é pontos positivos. Menores intervalos estimula a maior produção de hormônios anabolizantes, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a síntese de proteína, e se eu tenho mais síntese de proteína, vai ter hipertrofia, porém, ele também produz metabólitos. Então, é o cuidado que a gente tem que ter para, de repente, o pequeno intervalo não chegar a um overtraining ou a levar uma fadiga muscular ou até mesmo uma lesão muscular. Beleza? Leão, qual é a receita, então? Quando eu posso usar intervalo de 30, de 40, 35 segundos, 45? Não tem receita. De acordo com cada um dos alunos que você está aplicando o treinamento. Bom, então a gente chega à conclusão, galera. Intervalo para força. Intervalos maiores, para eu recuperar toda a minha energia, porque eu quero trabalhar a força. Então, eu preciso recuperar a minha energia para que eu tenha ali um bom trabalho de força. Consiga fazer mais repetições. Então, o cara que está treinando LPO, está treinando levantamento, esse cara precisa de intervalos maiores para ganhar força. Quando o objetivo é hipertrofia ou emagrecimento, eu preciso de intervalos menores, porque eu quero, de fato, aumentar a minha intensidade, o meu volume, aumentar o gasto energético do meu treino. Então, intervalos menores. Beleza? Maravilha. Bom, ordem dos exercícios. Que loucura, Leão! Isso também é uma variável do treinamento, e é importante. O que a gente aprende com a tia Teteca lá nos primeiros períodos da faculdade? Grupamentos maiores vêm primeiro que grupamentos menores. Biarticulares vêm primeiros do que uniarticulares. Galera, isso é uma recomendação para a saúde. Os grupamentos maiores eles têm maior eficiência no que diz respeito a gasto calórico, no que diz respeito à adaptação em relação a
adaptação neural, aprendizado do movimento. Ponto. Ponto. Mas quando a gente fala de ordem dos exercícios, não dá para ser a mesma. Olha para cá esse estudo aqui. 18 homens treinados faziam 3 séries do máximo de repetições com 2 minutos de intervalo. Na sessão 1 era bench press, aí traduzindo logo direto. Peitoral, costas, ombro, bíceps e tríceps. O trivial, o que todo mundo faz. E o outro grupo, na segunda sessão, fazia tríceps, bíceps, ombro, costas e peitoral. Inverteu a ordem. Sabe qual foi o resultado desse estudo? Menor performance nos últimos exercícios. E você passa a vida inteira começando pelo peito para homem e terminando pelo abdômen. E para as mulheres, começando pelo quadríceps e terminando pela panturrilha. E aí você fica se perguntando, por que meu quadríceps desenvolve e meu glúteo não, minha panturrilha não? Por que meu peitoral desenvolve e meu tríceps e meu abdômen nada? Esse é um estudo, mas vários outros mostram que você perde performance nos últimos exercícios. Então, se você perde performance, galera, o que eu quero priorizar tem que estar no começo. E mais importante do que isso, eu preciso... vocês sabem, vocês aprenderam isso, todos aqui são profissionais, que a gente precisa ter um equilíbrio de força. Força diferente em músculo antagonista gera desvio postural gera dor, gera lesão. Né? Então, eu preciso ter um equilíbrio de força. Para esse equilíbrio acontecer, eu tenho que mexer na ordem. Eu desafio vocês aí, rapaz, o negócio só para de crescer o número de participantes. Eu desafio vocês todos a chegarem na academia amanhã e ir lá no local das fichas de treino, seja no computador, seja na caixinha, impresso, do jeito que for, e verificar quantos treinos de homem começam pelo supino ou pelo peitoral, né? E quantos treinos de mulher começam pelo agachamento, ou pelo leg, ou pela extensora, ou seja, pelo quadríceps. Galera, se não for 100%, é bem perto disso. E aí as pessoas se perguntam, por que eu chego na academia segunda-feira, 7 horas da noite, tem 8 pessoas na fila do supino? Pô, todo mundo faz supino. Como não vai ter fila? Além de não ser proveitoso para a vida toda, no que diz respeito ao resultado, eu ainda tumultuo a academia quando eu não sei escolher a ordem dos exercícios. Então, isso também é uma dica muito interessante. Então, é priorizar o objetivo. O que eu tenho como objetivo vem no início do treino, beleza? E se eu não tenho objetivo específico, eu posso pensar nos maiores grupamentos para ter exercícios mais funcionais, maior gasto calórico, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho que revezar em algum momento, trocar a ordem. E, além disso, galera, fica fácil a gente lembrar que a ordem dos exercícios determina vários métodos de musculação. Agonista-antagonista, alternado por segmento, triset, biset. Todos esses métodos de musculação são métodos que envolvem a ordem dos exercícios. Então, olha uma variável que ninguém nem comenta, o pessoal só quer saber de intervalo, só quer saber de carga, e é uma variável muito importante. Escolha do exercício, né? Antes de falar isso, olha quanta variável a gente tem, galera. Aí fica a reflexão. Para de inventar na academia. Tem necessidade de fazer leg no Smith, de fazer leg de ladinho, né? De fazer... cada loucura. Eu já vi fazendo crucifixo na cadeira adutora. O cara de joelho no chão fazendo... Cara... Olha a quantidade de variável que você tem para mexer no treino. Não é só mexer no exercício. Você tem muita coisa para variar. Mas aí chegamos no tipo de exercício. Vamos desfazer um mito aqui. Máquina e peso livre. Quando a gente pensa no iniciante, todo mundo fala que o iniciante tem que fazer na máquina, porque a máquina é menos perigosa, porque a máquina ele vai fazer a execução, não vai errar, não vai se machucar. E que o avançado tem que fazer o peso livre, né? Vamos repensar isso. Primeiro, o que o iniciante está fazendo lá na musculação? Seja qual for o objetivo dele. No início, adaptação neural. Coordenação intra e intermuscular, velocidade e sincronia dos impulsos nervosos. Isso a gente ganha aprendendo o movimento. Aí tu pega esse cara e bota na máquina, onde não tem movimento nenhum, é estático, não tem como errar na máquina.
Na máquina, se tu quiser, se for uma máquina boa, então, um Tecnogym, uma Life, tu tenta errar e não consegue. O que esse cara vai adaptar ali? Neural? Quase nada. O peso livre é muito mais interessante para esse primeiro objetivo. Ele não vai treinar com alta intensidade, ele está começando. Ele precisa de movimentos que gerem instabilidade para ele ganhar adaptação neural. E, por outro lado, o peso livre é melhor porque recruta mais grupamento, mais fibras quando o cara avançado está fazendo. Ele, pelo fato dele ser mais instável, ele usa mais músculos. Então, para fazer um supino lá com a barra ou com o halter, que é mais instável ainda, eu tenho lá o peitoral treinando, mas eu tive um treino mais intenso, tive até que diminuir o peso, não porque o peitoral está treinando mais, porque os sinergistas estão treinando mais. O deltoide, o tríceps, o manguito, está todo mundo trabalhando romboide, o abdômen, para estabilizar o movimento, e não o peitoral. Quando eu estou na máquina, num movimento simples, eu posso encher ali de sobrecarga, intervalo curto, e focar no meu peitoral, o que é mais interessante para o avançado. Olha que loucura. Muita gente acreditou no contrário por muito tempo. Tá? Por fim, galera, a gente tem que observar a qualidade da máquina. Às vezes tem equipamento que não é adequado para o seu tamanho, principalmente se você é muito alto ou muito baixo. Se não for adequado, não usa, não tenta adaptar. Porque, por exemplo, na cadeira extensora, se o teu joelho fica fora da direção do eixo, você aumenta a sobrecarga no joelho. Funcionalidade da sala, eu já falei, se você passar supino para todo mundo, vai ter fila na segunda-feira. E detalhe que todo treino A começa com peitoral. Por que o A não pode ser o B e o B não pode ser o A? É tão fácil deixar uma sala de musculação organizada, é só saber prescrever. Beleza? Periodização, galera. Olha que maneiro. A gente chega no final aqui para falar de periodização e eu não preciso falar de periodização. Como assim, Leão? É simples. Eu ensinei vocês a manipular as variáveis. Então, a periodização nada mais é que você pegar todas essas variáveis que eu te ensinei a manipular, organizá-las na melhor ordem, organizá-las como você vai alterá-las para atingir o objetivo daquele aluno que você está atendendo. Né? Então, se é hipertrofia, se é emagrecimento, se é funcionalidade, você vai avaliar. E isso é periodizar. Para de achar que periodizar é pegar 3 de 10 hoje, 3 de 8 amanhã, intervalo de 1 minuto. Para quê? Com que objetivo? Pega lá o microciclo, que são os treininhos que você faz lá semanalmente, mas pensa no macro. Quando que eu vou entregar esse resultado para o meu aluno? Você fala isso para o teu aluno quando você fecha um personal? Olha, eu te entrego esse resultado aí no dia tal, até o dia tal. Isso precisa ser feito, gente. Vocês têm todas as variáveis na mão. E aí você vai periodizar. Claro, uma boa periodização, ela melhora a performance e ela aumenta a motivação. Agora, cuidado, porque se eu der um intervalo muito grande, eu tenho... Daniel, então posso ficar na porrada a vida inteira? Não, você precisa de recuperação. Mas se eu recuperar muito, eu posso ter destreino, eu posso perder aquilo que eu ganhei. Então, cuidado com isso na hora de prescrever. E se eu recuperar pouco, eu posso gerar overtraining e aumentar o potencial de lesão através do acúmulo de sobrecarga. Galera, linguagem do personal e do professor de salão. Muito importante. O professor de salão, ele precisa usar uma linguagem mais simples, porque o aluno não vai estar sempre com ele. Então, ele precisa fazer com que o aluno entenda o que ele está falando. O professor que está como personal, ele pode usar uma linguagem e deve usar uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais culta. Por quê? Isso, de alguma maneira, vai fazer com que o teu aluno, caramba, esse cara entende mesmo de fisiologia, de biomecânica, olha os termos que ele usa. E é você que vai controlar o treino do teu aluno de personal, não tem risco dele errar. Tá? Mas é uma boa estratégia de marketing e também a gente precisa ainda, infelizmente, está melhorando muito. Nós estamos cada vez mais reconhecidos como profissional da área da saúde. Eu, por exemplo, trabalho com prevenção e recuperação de lesões, tenho esse reconhecimento de uma maneira muito larga, né? Mas ainda precisamos conquistar isso. Possibilidades de treino. Como personal, eu tenho infinitas possibilidades a mais, eu preciso usá-las. Eu posso usar alguns exercícios, algumas
variações em termos de variáveis do treinamento que eu não posso passar para um aluno treinar sozinho. Então, aproveite isso para otimizar seus resultados. Galera, sinto lhes informar, na sala de musculação é mais difícil, mas o personal ele tem que garantir resultado. Você tem que entregar resultado. Porque se você não entrega resultado, fatalmente você vai ser aquele personal que somente conta até 10. Né? Vai ser aquele personal que, de fato, não sabe o que está fazendo. Beleza? Galera, eu trouxe aqui algumas curiosidades, alguns métodos de musculação, e eu falo curiosidade pelo seguinte. O drop set. Muita gente acha que o drop set é pura e simplesmente ir diminuindo a carga e fazendo até morrer. Isso precisa ser pensado. Qual a sobrecarga? Qual o intervalo dado? Porque não adianta nada eu fazer um drop set assim. Fiz 12 repetições, diminui a carga, fiz 14, diminui a carga, fiz 20. Tu treinou resistência. Então, você precisava aí melhorar a tua sobrecarga, diminuir o teu intervalo, para que você tenha ali um número de repetições dentro da zona de intervalo, sei lá, um total de 15, um total de 20, até 25. Ok, mas tu não pode ter num drop set um total de 30 repetições, senão você treinou resistência. O triset, por exemplo, né? É um método de musculação muito interessante para hipertrofia, porque você tem 3 exercícios do mesmo grupamento, né? Fazendo ali em alta intensidade para depois dar um intervalo. Você faz supino, crucifixo e flexão de braço. Aí você dá um intervalo. Só que cuidado, galera, porque se você for pegar alguém que não está adaptado e pronto para isso, fatalmente essa pessoa vai economizar força em um dos 3. E aí você não vai ter resultado. Galera, método roubado. Isso é um método que me incomoda. Primeiro que roubar não é bom, né? Roubar é ilegal. Então, quando as pessoas fazem... Não, mas o método roubado te faz treinar em alta intensidade. É importante dar aquela roubadinha ou pedir aquela ajuda do teu amigo. Pensa comigo. Vê se eu estou ficando maluco ou vocês concordam comigo. Se eu tenho que roubar com outro movimento, estou fazendo bíceps e faço junto uma extensão da coluna, ou estou fazendo bíceps e o meu amigo me ajuda para eu pegar mais peso, esse mais peso que eu botei, quem está fazendo é o bíceps? Ou são os extensores da coluna? Ou é o meu amigo que está me ajudando? Cara, não consigo ver muito sentido no método roubado, não. Tá? Bom, super slow. A gente já viu que esse método cai por terra. O super slow não pode ser um método que eu controlo. Eu não posso pegar a velocidade e eu vou fazer devagarzinho. Porque se eu consigo fazer devagarzinho controlando, a sobrecarga pode estar leve. Agora, ele pode ser uma boa estratégia para quando você não tem recurso. Leão, dou aula num condomínio, o peso mais pesado que tem é de 6 quilos. E esse meu aluno pegaria 10. Eu posso usar o super slow como uma ferramenta de dar mais tempo de tensão para aquele músculo, uma vez que eu não tenho tanta sobrecarga. E aí eu vou diminuir para caraca o intervalo, eu vou aumentar bem o número de repetições. Olha o que é periodização. E, por fim, galera, um método que eu acho muito bacana, que eu gosto bastante e que é muito eficiente, que é o agonista-antagonista, através da cocontração. Existe o agonista-antagonista com intervalo, treinei tríceps, dei intervalo, treinei bíceps. Mas existe o sem intervalo. Faço o tríceps e logo em seguida o bíceps. E aí depois é que eu descanso. Por que isso é legal? Você burla, e é um método que deve ser treinado com pessoas avançadas. Tá? Você burla aí um sistema de proteção, que é o sistema dos proprioceptores, como, por exemplo, OTG e fluxo muscular. Quando você está fazendo uma contração muito forte do bíceps, o teu OTG está mandando o tríceps contrair. Para quê? Para te proteger. Para fazer com que você tenha um limite ali de força que você vai fazer com o bíceps para que você não lesione o teu bíceps. Isso é uma ação automática, você não percebe. E aí o método antagonista-antagonista, o agonista-antagonista, eu vou lá, pego o tríceps, fadigo ele, faço 8 a 10 repetições ali máximas perto da fadiga e vou correndo sem intervalo fazer bíceps. Quando o OTG falar tríceps, contrai aí, ele vai falar, não dá, estou cansado, estou fadigado.
e aí você bula um sistema para conseguir, aí sim, pegar uma sobrecarga mais alta para essa sobrecarga valer para o bíceps, né? No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou burlando um sistema de defesa do organismo. Então, se eu estou fazendo isso, é preciso que seja com pessoas mais avançadas para que eu não corra risco de lesionar ninguém. Que é o que eu trago aqui de informação para vocês. Galera, a gente fecha a nossa atividade de hoje com essa capa de livro aqui. Não se preocupem que eu não estou aqui falando palavrão, tá? Isso é apenas uma abreviação de 4 palavrinhas. Alguns de vocês com certeza já leram esse livro, né, do Caio Carneiro. O tema do livro é Seja Foda, o mundo está cheio de gente, mais ou menos. E esse foda, ele é a abreviação de feliz, otimista, determinado e abundante. Feliz, galera, porque tem que fazer sentido. Você só pode trabalhar com alguma coisa que faça sentido para você. Aquele trabalho que te desgasta e que te deixa para baixo, que não te dá vontade de ir trabalhar, não serve. Otimista, porque você sempre tem que querer o melhor e buscar o melhor e traçar a sua meta para o melhor. No entanto, não adianta ser otimista se você não tiver determinação no que você vai fazer. Só o otimismo não te dá resultado. E, por fim, galera, ser abundante. O que é abundante? É esbanjar, é sobrar. Então, não tenha pena de estudar, não tenha pena de entregar conhecimento. Nos meus cursos, eu entrego o máximo que eu posso a vocês, sem medo de ser feliz, sem medo de alguém. Se alguém que fez o meu curso se tornar mais do que eu não estou nem aí, eu estou feliz pra caraca, porque é sinal de que o meu trabalho está funcionando. É sinal de que a educação física está crescendo. Então, seja foda, seja feliz, otimista, determinado e abundante. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. Para quem chegou atrasado aí, está o meu Instagram disponível para vocês, tá? Me sigam lá no Instagram, me marquem nas postagens, vamos interagir, fazer networking, porque isso é importante. E mais, o meu Instagram é recheado de conteúdo. Pode entrar lá e vocês vão ver que eu posto conteúdo todos os dias, além do canal do YouTube Papo com Leão, que vocês podem também buscar. Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho, quando acabar aqui o Creflix, eu vou soltar um vídeo novo lá no meu canal Papo com Leão e vou soltar um videozinho no Instagram avisando que tem vídeo novo lá no canal. Então, segue lá porque tem open bar de conteúdo lá para vocês, full time, como eu falei, eu sou abundante. Eu não tenho medo de entregar conteúdo, não tenho medo de ter milhares de profissionais bons, tão bons quanto eu ou melhores do que eu, porque quem ganha com isso é a educação física. Então, vamos de pergunta. Horário cumprido aqui, com 5 minutinhos ultrapassado, temos 25 minutos aí para as perguntas. O que você separou aí, Bruno? Muito bom, Daniel. Salve de palmas aí, você merece. Palestra nota 10, a galera está só fazendo aqueles elogios. Então, deixa eu ver os elogios aqui no chat, aqui. Sempre bom. Pois é. Separei algumas perguntinhas aqui, tá, dos profissionais. A primeira é da professora Fabiana. Ela perguntou o seguinte: como fazer um treino mais individualizado com as academias cheias? Fabiana, excelente pergunta, tá? Porque isso é uma realidade, beleza? É de fato algo que acontece nas academias, né? Calma aí que eu estou só tirando foto dos meus elogios aqui, porque quem não gosta de receber um elogio bacana, né? Claro. Fabiana, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma academia muito cheia, fora da nossa realidade, né? Uma academia onde você vê, como eu citei, por exemplo, algumas academias que tem 100 pessoas em sala, 200 pessoas em sala para um professor, às vezes, e 4 estagiários, né? Como é que eu vou dar treino de qualidade? 2 coisas são importantes aí. Primeira delas, eu mostrei hoje algumas estratégias para a gente dar autonomia para o aluno, ou seja, lembrar que, além de profissional, a gente também é professor. E ensinar mais do que só passar. Então, quando você ensina, aquele aluno ganha autonomia, consegue fazer sozinho, sem precisar da tua correção o tempo inteiro. Ensinar agachamento não é difícil para ninguém.
A gente, enquanto professor lá na escola, por exemplo, ou no esporte, ensina gesto esportivo, que é muito mais difícil. Ensina bandeja do basquete, ensina arremesso do handball. Isso é mais difícil que qualquer agachamento e a gente ensina. Então, seja mais didático na hora de ensinar, vai dar autonomia. E o segundo ponto, às vezes, nem assim, Fabiana, dá. Né? E aí cabe a gente saber mudar isso. Como? Mostrar lá para o gestor da academia, para o dono, isso, inclusive, pode ser uma estratégia para você se tornar uma gestora, uma coordenadora. Mostrar para ele que nem sempre a academia hiperlotada é o que vai dar mais dinheiro para ele. Se ele tiver uma academia, de repente, com um pouco menos de aluno, com um serviço de altíssima qualidade, ele vai cobrar mais. E ele vai ganhar mais dinheiro entregando qualidade, vai melhorar a reputação dele. O meu centro de condicionamento, Fabiana, ele atendia 12 alunos por hora apenas. Né? Mas o meu valor mais barato, e aí era um atendimento personalizadíssimo. Pô, profissional de educação física, fisioterapeuta e nutricionista. Eu tinha um profissional de educação física e 3 estudantes, 3 estagiários. Ou seja, era quase um personal, com 12 alunos só na sala. Esse mundo de gente para atender. De fato, eu só botava 12 alunos. Leão, e aí como é que tu ganhava dinheiro? A minha menor mensalidade era R$250 e a maior era 500. E os alunos pagavam. E, pasme, sabe onde era esse centro de condicionamento? Na Vila da Penha, lá na Zona Norte. Né? Porque eu entregava serviço de qualidade. Então, cabe a você, de repente, quando tu mostra isso para o teu gestor, de repente é aí que você vai conseguir virar uma coordenadora, uma gerente, uma gestora de uma outra unidade que ele vai abrir. É uma boa saída. Vamos, Bruno, o que mais que temos aí? Temos aqui o professor Patrick. Acho que isso deve ser uma dúvida de vários professores, uma pergunta simples, mas gera dúvida. O que você diria sobre a extensão do quadril no graviton? Naquela hora você estava falando sobre glúteo, que ele fez essa pergunta. Vamos lá. Galera, todo exercício, quando a gente pensa em qual músculo está atuando, a gente precisa fazer uma análise biomecânica do movimento. Então, quais são os movimentos que acontecem na extensão do quadril no graviton? Extensão do quadril, extensão do joelho. Quem faz extensão do quadril? Glúteo e isquios tibiais. Quem faz extensão do joelho? Quadríceps. Então, de fato, são esses músculos que estão ali atuando. Aí, como a gente sabe que o quadríceps, como eu afirmei lá no agachamento, atua mais que o glúteo? A amplitude de movimento de ação na extensão do joelho é muito maior do que na extensão do quadril. Isso faz com que eu tenha ali uma ação maior do quadríceps. Outra possibilidade é buscar estudos científicos que tenham estudado eletromiografia e comparado quais os músculos têm maior ativação elétrica quando realizam um movimento de agachamento ou de extensão do quadril no graviton. Beleza, entendi, Leão. Mas como otimizar, por exemplo, o glúteo, se eu quero treinar glúteo no graviton? Ora, uma boa possibilidade é trabalhar aumentando a amplitude de movimento, né, dos músculos do movimento de extensão do quadril. Subindo o pé lá dentro, né, lá no bloco, ou seja, botar a plataforma mais alta, eu vou ter mais amplitude de extensão. Mas o graviton, especificamente, ele tem um detalhe importante. O peso dele é o contrário dos outros equipamentos. Né? Então, esse peso contrário vai fazer com que, ao passo que você está tentando fazer força para baixo, ele está te jogando para cima. E aí, você teria que ter uma força de abdômen absurda para se manter parado e não deixar o graviton te levantar. Ainda mais porque o glúteo, o isquios e o quadríceps são músculos muito fortes. E aí, se eu for botar a sobrecarga que eu consigo pegar para esses músculos, vai me levantar a plataforma. Aí, o que a galera faz? Segura na barra do lado. E aí, ali, quando você segura, você cria uma alavanca e você utiliza outros músculos que contribuem para aquela força que está sendo realizada, que não são os glúteos, os isquios e os quadríceps. Isso torna o graviton um equipamento não muito eficiente para esse tipo de exercício. Tá? Essa é a ideia geral do graviton. Manda, Bruno. O professor Hélio Vicente fez a seguinte pergunta. Os atletas de endurance, que ele de triatlon, que ele citou, pedala, nada e corre,
Qual o tempo e o número de séries que esses atletas devem dedicar semanalmente ao trabalho de musculação? Grande pergunta. Hélio, primeiro ponto, tá? Não é na sala de musculação que você vai fazer o triatleta melhorar a resistência muscular localizada dele para aguentar pedalar mais. Melhorar a resistência muscular localizada dele para aguentar dar mais pernadas na hora da natação. Ou suportar a musculatura da corrida na hora de fazer a prova. Isso ele vai adquirir na corrida. Beleza? Especificidade do treinamento. Nos treinos de corrida, ele vai adquirir essa melhora. Nos treinos de bike e nos treinos de natação. A musculação ela serve como um outro propósito, com outro suporte. Principalmente quando a gente fala de atleta, e o triatleta é um atleta de muita exigência, de muita intensidade. Você vai usar a musculação dentro da tua periodização como uma estratégia de prevenção de lesão. Então, você vai treinar, por exemplo, força de frenagem, que você vai precisar tanto na corrida quanto na bike. Você pode treinar potência na hora de fazer a batida da perna, né, lá do nado, para quando você estiver nadando na água, principalmente no mar mais agitado, conseguir melhorar a propulsão. Então, não é um número de repetições de resistência muscular localizada a resposta que eu vou te dar. É um trabalho, por exemplo, funcional para prevenção de lesões, é um número de repetições baixo, de 3 a 6 repetições, para treinar potência, por exemplo, no elástico, para a hora do movimento que eu vou fazer lá na natação. É usar a musculação de maneira estratégica para ela melhorar a funcionalidade e também prevenir lesão na hora da prática. Se você quer melhorar o músculo, para o músculo aguentar correr mais, é na corrida. Para o músculo aguentar pedalar mais, é no pedal. Beleza? Manda, Bruno. Próxima pergunta, professor Rafael Ferreira. Qual seria a melhor divisão de grupamentos musculares para 3 vezes na semana? Depende. Se você vai treinar segunda, quarta e sexta, a melhor divisão é não dividir. Porque aí você vai ter os mesmos grupamentos treinando 3 vezes na semana. Leão, mas aí eu vou ter que treinar todos os grupamentos no mesmo dia? E se eu treinar todos os grupamentos no mesmo dia, eu vou ter que botar menos grupamentos. Qual vai ser a melhor estratégia? Para botar menos exercícios, eu vou usar os grupamentos, os exercícios multiarticulares, para que seja trabalhado mais de uma musculatura ao mesmo tempo. Agora, se esses 3 dias são, por exemplo, segunda, terça e quinta, uma estratégia bem bacana é fazer um treino A na segunda, por exemplo. Vou falar da divisão trivial aqui. Peitoral, ombro e tríceps na segunda e na terça, costa, bíceps e perna. Ou, se for uma mulher, membro inferior na segunda, membro superior na terça. E na quinta, a gente vai lembrar lá da escola e vai fazer um treino interseção de A com B. O que é isso? Vou pegar os exercícios de maiores grupamentos, de maior gasto calórico, vou juntar e fazer uma série única, que é uma mistura da A com a B, que é o que eu vou treinar na quinta, num volume maior e numa intensidade muito maior. O treino de quinta ele vai ter que ser muito mais intenso e muito mais volumoso. Por quê? Porque eu vou descansar sexta, sábado e domingo. Então, lembra aquela história que eu falei? Vai descansar mais de 48 horas. Tem que ter um treino muito intenso. Grandes grupamentos, juntando os 2 treinos, alta intensidade, pequenos intervalos, sobrecarga mais alta, é a proposta de quinta-feira. Então, olha a diferença que faz. Isso é periodizar, isso é parcelar treino. O treino do cara não vai ser o mesmo. Ele vai ser um treino segunda, um treino terça e um outro na sexta, na quinta. Aí eu te pergunto, como que tu vai dar, por exemplo, uma aula de personal sem nada escrito e lembrar desse parcelamento? Então, cara, se você é personal trainer, você precisa ter o treino do teu aluno lá para você manipular ao longo do treinamento, tá? Manda, Bruno. Próxima pergunta, professor Leonardo Melo. Para o fortalecimento muscular na calistenia, eu devo usar a mesma lógica de sequência de grupo muscular que uso na musculação com aparelhos? A periodização também? Sim. A mesma lógica, porém com outras estratégias.
Na calistenia, eu não tenho sobrecarga a não ser o peso do meu corpo. Então, se eu quero dar intensidade, não vai ser a sobrecarga que vai me dar intensidade. Eu vou mexer com outras variáveis. Eu vou aumentar o número de repetições para dar um bom volume. Eu vou diminuir o intervalo. Eu vou usar métodos de musculação como triset, por exemplo, como cocontração, como drop set, o método pré-exaustão. Então, eu vou usar métodos de musculação e vou usar estratégias com outras variáveis que não a sobrecarga, uma vez que eu só tenho o peso do meu corpo. Então, na calistenia, você também segue a lógica do que foi falado aqui hoje, porém com estratégias diferentes da sala de musculação. Legal. Tem uma outra professora aqui, a professora Rosane da Silva, ela fez uma pergunta agora. Normalmente, nas academias, o tempo de troca de treino é de 2 a 3 meses. Cara, isso me incomoda. Quando o aluno chega a 1 mês, ele pede a troca. O que fazer? Troca. Pelo amor de Deus, troca. Resposta rápida e direta. Como é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Rosane da Silva. Rosane, isso é lenda. É porque as pessoas têm... O profissional de educação física, de uma maneira geral, o brasileiro, de uma maneira geral, tem uma dificuldade muito grande de interpretar texto. O que os estudos dizem é que com 2 a 3 meses, você já se adaptou àqueles exercícios. Com 2 a 3 meses. E aí você precisa trocar, porque senão você não vai ter resultado. Porém, assim como eu falei lá daquelas intervenções que fazem diferença, que é intensidade, volume de treino, tipo de exercício, alimentação, serve para essa resposta também. Vai ter gente que vai se adaptar ao treino em 1 mês. Vai ter gente que vai se adaptar àquele treino a 1 semana. Vai ter gente que vai se adaptar com 2 meses. Quando é que você identifica isso? Quando não há mais dificuldade. Quando a pessoa já executa aquele exercício muito bem, com a sobrecarga altíssima, aquilo ali já não está fazendo mais sentido. Isso pode ser em qualquer tempo. Essa história de marcar na agenda 2, isso não existe. E um outro ponto importante, tu pode ter o melhor planejamento, a melhor periodização do planeta, botar tudo em prática que a gente aprendeu aqui hoje. Se o aluno... Lembra da reflexão lá do começo da palestra de hoje. Se o aluno não gostar do que ele está fazendo, ele vai embora. E aí o melhor treinamento vai ficar guardado para você. Então, se o aluno precisa da troca e se é importante trocar, troca. Esse aluno tem que estar satisfeito na sala de musculação, ou no prédio, ou na casa dele, aonde você estiver dando aula para ele. E tem aqueles alunos também que não gostam de ter um treino montado, né? Gostam do famoso treino de boca, né? Faz, cara, o negócio ele tá feliz lá dentro, entendeu? É isso. E você tem... É o que as pessoas têm mania de achar que mudar o treino é trocar exercício. Eu mostrei para vocês hoje diversas variáveis. Ordem dos exercícios, tipo de exercício, frequência semanal, intervalo, número de séries, número de repetições, número de exercícios. Cara, então não é só trocar o leg pela cadeira extensora. Eu posso mexer em todas essas variáveis, usar vários métodos de musculação diferentes. Então, de repente, troca o treino não é trocar todos os exercícios. Se você trocar a metodologia, o cara já vai entender como um treino novo. Se tem aquele... eu escuto muito, eu adorava o leg. Poxa, professor, esse mês você tirou o leg de mim, botou o agachamento. Deixa o leg para o cara e muda o método, ao invés de mudar o aparelho. Isso também vai fazer diferença. Diga. Exatamente. Professor Paulo Roberto perguntando aqui. Professor, tem uma aluna que fez uma luxação no ombro. Qual trabalho ela pode fazer para melhorar ou não faz treino no ombro? Então, vamos lá. Vou te dar uma resposta, tá, o Paulo? Só para você não ficar aí sem uma resposta, mas isso é uma resposta muito maior e muito mais complexa do que eu vou te falar agora. Eu ministro diversas atualizações de treinamento de força e de lesões, né? Então, a galera que é da cidade do Rio aí, ou a galera que não tem preguiça de sair de um pouquinho mais longe e vir para o Rio de Janeiro, tem uma novidade no forno aí.
Sei nem se a Natasha deixa eu contar, se ela vai brigar comigo, mas eu já estou contando. Tem uma novidade no forno aí, galera. A gente vai fazer, pelo CREF, uma imersão aí em lesões, passando por todas as articulações. E aí quem se inscrever vai ter vários sábados de aula, né? E aí a gente vai falar disso. Mas só para te responder, Paulo, ela teve uma luxação no ombro. Isso é muito relativo. Eu preciso saber como foi. Ela já tratou? Ela já passou no ortopedista? Ela já está liberada para fazer exercício? Se tudo isso tiver como resposta sim, normalmente a luxação no ombro ela se dá por instabilidade, né? Por eu ter um ombro instável, por eu ter uma cápsula rasa, né? Uma cavidade glenoide rasa. Então, eu tenho que fazer ali um fortalecimento de manguito rotador e deltoide para que esse meu ombro ele esteja cada vez mais preso na cavidade glenoide para que eu não volte a fazer essa luxação. Agora, se a tua pergunta é no sentido de o cara fez a luxação, está com dor, está luxado, ele não tem que treinar. Ele está em outra etapa da recuperação, que é a etapa de recuperar com o ortopedista. Beleza? É isso aí, professor Daniel. Foram todas as perguntas. A galera gostou, estão todos aqui entusiasmados aqui no chat, só fazendo aqueles elogios sensacionais que você já até tirou a foto. Então, eu quero deixar o meu muito obrigado aí para você. Tá de parabéns pela palestra. Desejo muito sucesso para você e para todos os professores que estão aqui presentes. E vou deixar você dar a última palavra aí, antes da gente fechar aqui a nossa palestra. Bom, galera, agradeço muito pela presença de vocês. Tenho certeza que muita gente desmarcou a aula, muita gente pediu para não ir hoje para assistir a palestra. Isso é vontade de aprender, tá? Isso é vontade de querer ser um profissional melhor. Esse já é o começo. É por aí que começa, tá legal? Então, meus parabéns a vocês também. E se ficou alguma pergunta que não rolou aqui, contem comigo para responder. Tá meu Instagram na tela aí, eu deixei no começo, deixei agora no final. Vocês precisam me seguir lá, porque se vocês gostaram da palestra, então eu entendo que eu sou uma referência para vocês. Sendo uma referência para vocês, é assim que a gente vai aprendendo. Eu sigo minhas referências lá no Instagram, né? Para ver o que os caras falam, para estudar, enfim. Façam isso também, tá? Bom, além disso, eu falo para vocês que eu estou disponível lá para perguntas. Manda direct, fala comigo, tá? Me chama lá que eu estou disponível para vocês. E fiquem de olho na novidade que já a gente vai soltar isso agora em setembro, porque essa imersão aí ela vai acontecer em outubro/novembro, beleza? Então, já vocês vão receber a novidade por completo. Fiquem de olho aí nas informações do CREF. Obrigado, Bruno, pela mediação. Mais uma vez, obrigado ao CREF pelo convite e pela confiança aqui no meu trabalho, porque a minha ideia sempre será melhorar e fazer a educação física crescer. Tamo junto. Boa quarta-feira a todos. E eu que não sou de ferro, a galera que me acompanha lá no Insta e vê o rolê, hoje é dia de jogo do meu Mengão na Libertadores, então eu vou sair daqui e partir para a concentração. Beleza? Valeu, Rodinei. Aquele abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.